CM Punk é o novo campeão da WWE. E vocês tiveram muitas coisas a falar com relação a isso. Foi tanta coisa que eu resolvi dividir o nosso Sincerão da Galera em dois. Então, nesse vídeo, eu vou reagir aos comentários de vocês sobre uma das maiores surpresas do ano na companhia. Para alguns boa e para outros ruim. E aí, vocês vão descobrir qual é a minha verdadeira opinião sobre tudo o que aconteceu. Beleza? Meu nome é André, eu sou fã de luta livre há mais de 30 anos e esse é o Sincerão da Galera. Então vamos pro vídeo. E antes, não deixa de deixar o like, porque isso ajuda o YouTube a divulgar o nosso vídeo para mais pessoas. Vamos que vamos começar aqui. Cara, eu achei uma das coisas que eu achei bem legal, e como o próximo Sincerão que vai pro ar amanhã, ele vai pegar comentários do SmackDown e do Raw, eu resolvi pegar alguns comentáriozinhos lá do SmackDown, quando o Cody Rhodes derrotou o Jey Uso pelo post Number One Contender, pelo título, que ele iria enfrentar o nosso queridíssimo Sami Zayn pelo título nesse Raw. E aí eu peguei alguns comentários, eu acho muito engraçado as certezas de vocês, sabe? Assim, o pessoal assim, não, é muito óbvio aqui, ó. Por exemplo, tiozão São Paulino. Salvar do SmackDown? Mano, qual a chance do Cody não ganhar o título de louco? De novo? Cê é louco? A mesma história do Drew. Cara, estamos cansados de Cody, de Roman e seus capachos. Cê é louco? É difícil levar os caras novo e deixar lá, pô, o semi-campeão bundão e roubando pra ganhar e no final fingindo que foi sem querer e tentando ser legal. Ia ser top. Mas devolve o título pro Cody. Faz o óbvio, WWE. Ô, Walter, inacreditável, Sami mal foi campeão e já vai perder o título pro forçado Rhodes. Iago Aniceto está com um cheirinho de que Brock Lesnar vai atrapalhar essa luta do Cody Rhodes e do Sami Zayn, e com isso teremos um triple threat no Saturday Night Main Event, com Brock vencendo e enfrentando o Oba Femi pelo indiscutível título da WWE. Luiz Felipe, parabéns para todos que apoiaram o We Want Cody. Agora os mesmos que torceram estão sofrendo em ver o cabeça de borracha ganhando. Sempre cabeça de borracha. Vocês são terríveis. Steel, a vez que fizeram isso com o Drew foi ridículo. Agora colocar o Cody uma semana depois para disputar o título Undisputed de novo é forçar a barra demais. Pior que tem gente na gringa que ainda defende esse tipo de história. Aí teve um comentário embaixo que botou assim, não só na gringa, né? O pessoal deu uma alfinetada em mim, né? Wesley, se o Cody ganhar de novo esse título contra o Sami no Raw, vai ser, acredito eu, um push maior do que o Super Cena no quesito quantidade de títulos em um curto período de tempo. E olha que na época que o Cena lutava, o título saltava de mão em mão toda hora. Eu achei muito divertido a forma como vocês colocaram a sua frustração com um possível retorno do Cody Rhodes como campeão da WWE. E assim, eu abri esse vídeo com esse comentário, por quê? Porque é impressionante como que a gente tem a percepção de que a influência da galera com a raiva com Cody Rhodes meio que se tornou meio que uma bola de neve aqui no Brasil. Porque a gente vai em outros países, a gente não vê isso. Eu não sei se é uma certa fúria com os Estados Unidos, e aí você tem a persona do American Nightmare. Eu não sei se tem a ver com o fato de que o público do Brasil, muita gente começou a ver o Cody Rhodes na época que ele era jobber. Eu não sei se tem a ver com o fato de que... porque assim, é estranho, sabe? Você vai nos Estados Unidos, o Cody Rhodes ele é adorado. Você vai no Canadá, o Cody Rhodes é adorado. Você vai na Europa, o Cody Rhodes é adorado. Você vai na Ásia, o Cody Rhodes é adorado. Você vai na América Latina, Cody Rhodes é adorado. Parece que tem um grupo aqui no Brasil que realmente detesta o cara. E esse grupo é muito vocal. Mas a verdade é que se você entra nas arenas hoje, o Cody Rhodes é um dos mais celebrados, é um dos mais aplaudidos. Realmente é um núcleo bem barulhento da IWC que não gosta dele. Que não gosta dele. Até achei engraçado, né? Quando eu postei, eu fiz uma enquete, né, no canal antes do SmackDown e eu botei assim: quem vocês querem que vença a luta, né, pelo campeonato? Foi antes do Monday Night Raw. Quem vocês querem que ganhe a luta? Sami Zayn, Cody Rhodes ou o Meteoro? A maioria botou o Meteoro com o Sami Zayn pertinho ali, 44 e tal. O Cody Rhodes estava com 12%. Então você vê que na IWC realmente você tem um grupo de pessoas muito vocal que não gosta do Cody. Mas quando você vai para as arenas, o cara é o que mais vende merchandising, é um dos caras mais celebrados, isso praticamente no mundo inteiro. Então tem um descasamento aí, a gente percebe esse descasamento entre
Arena, os fãs normais, os fãs mais casuais da WWE e a IWC. A IWC sempre teve seus favoritos, desde sempre, tá? Na época que o John Cena era celebrado nas arenas, o CM Punk era o cara da IWC. Então, eu achei muito engraçado ver esses comentários e, eu também estava achando que poderia ter algum tipo de interferência, tá? O que muita gente estava apostando na sexta-feira era de que o CM Punk iria voltar nesse show, iria atrapalhar o Cody, e aí o Sami Zayn iria reter o título. Ou o CM Punk iria aparecer na luta, iria atrapalhar o Sami Zayn, fazendo o Cody se tornar novamente campeão. E aí nós teremos Cody e CM Punk no SummerSlam pelo título. Foi quase isso que aconteceu. Quase isso que aconteceu. Só que, na verdade, nós não tivemos a interferência durante a luta. Foi o Gunther que atacou o Cody antes da luta. O Cody não pôde lutar. E aí teve toda uma história subjacente de uma rivalidade ali do Adam Pearce com o Nick Aldis, para que, no final das contas, a gente tivesse o CM Punk voltando em casa para lutar contra o Sami Zayn numa luta impromptu e ganhando o título. Isso é que foi mais surpreendente, porque poderia ter acontecido o contrário. A gente poderia ter tido, de repente, o Gunther vindo para atrapalhar a luta do Sami com o Punk. Né? A gente poderia ter tido várias situações que pudessem ter mantido o título no Sami. Mas claramente, depois do que aconteceu, ficou claro, muito claro, que o Sami Zayn ganhou o título na Arábia Saudita somente para farmar os aplausos do seu povo. Tá? É isso que aconteceu. Então, aí você pode concordar com isso ou não. Né? Você pode concordar, olha, eu acho que deveriam ter mantido o título no Cody. Eu acho que o Sami Zayn poderia ter ficado com o título um pouco mais de tempo. Mas é inegável que a WWE surpreendeu a gente. Surpreendeu. Trouxe um lutador que estava afastado, sim, mas que é um dos melhores lutadores da WWE. Tá? Hoje, apesar de velho e cansado, o CM Punk ainda consegue entregar lutas muito, muito boas. Né? Teve até um comentário que falou assim, poxa, eu vi umas falhas na luta, a luta ainda foi... Para mim, a luta foi 4 estrelas. Caramba, uma luta 4 estrelas ainda é uma luta muito boa. Eu dei 4 estrelas e meia pra luta. Então, assim, você chegar e reclamar que o cara fez uma luta 4 estrelas, pelo amor de Deus, né? A luta foi boa. Então, assim, na minha opinião, eu acho que muitas das críticas, muito do falatório que a gente teve, né, nas mídias sociais, gente criando conteúdo e tal, tem a ver com alguns fatores. Número 1, as pessoas não queriam o CM Punk como campeão, eles queriam o Sami como campeão. Então aquela galera que é fã do Sami Zayn, que ficou feliz porque ele finalmente se tornou campeão mundial, ficou revoltado porque ele perdeu, tá? Segundo, tem aquela galera que é defensora das histórias em que o campeão fica com o campeonato um pouco mais de tempo. E aí quando você tem uma troca de título depois de uma semana, acaba avacalhando um pouco. E tem aquela galera que até não se incomodaria do título trocar de mãos, mas preferiria que tivesse acontecido na SummerSlam, com uma Triple Threat e tudo mais. Tem gente que não gostou do CM Punk, achou que foi incoerente, né? Pois, por que o CM Punk? Né? Por que o CM Punk ganhou essa chance pelo título? A gente vai comentar no vídeo de amanhã do Sincerão, porque isso tem a ver com o LA Knight e a promo que ele fez. Então você tem uma série de situações aqui que tornam a história incoerente ou intrigante e abre uma série de possibilidades. A gente vai falar um pouquinho mais sobre isso amanhã. Mas o que eu achei mais engraçado foi como praticamente ninguém, eu não vi um comentário no vídeo de sexta-feira prevendo que o CM Punk iria voltar e ganhar o título do Sami Zayn no X1 no Monday Night Raw. O pessoal estava apostando em outras coisas. Mas ninguém previu isso. Aí foi muito engraçado que durante a live o pessoal teve gente que falou assim: não, mas era muito óbvio que o CM Punk iria ganhar o título na segunda-feira. Não foi óbvio. Porque não teve comentário sobre isso no Sincerão da galera no vídeo do SmackDown. Tiveram outras tantas possibilidades, como eu botei aqui. Agora,
Vamos começar a falar um pouquinho sobre essa história do Punk vencer, né? Tem muitos comentários interessantes, por isso que eu fiz um vídeo especificamente sobre a vitória do Punk, tá? Porque, cara, foram mais de 200 comentários no vídeo do Monday Night Raw. O Diogo, ele começou, ele vai dizer o seguinte: olá, tiozão, alô 2013? Lembram desse ano quando um certo indivíduo perdeu o título para termos um grande main event de WrestleMania? O que esse indivíduo pensa agora? Brincadeiras à parte, é irônico que o CM Punk faça o mesmo do que se queixou em 2013, que muito possivelmente levou ele a sair da empresa um ano depois. CM merecia pelo menos o SummerSlam, que vem o Money in the Bank para ele como prêmio de consolação. Bom, em primeiro lugar, um abraço para você, o Diogo é lá de Portugal. Grande abraço a todos os amigos portugueses. Meus sentimentos por vocês não terem passado para as quartas de final da Copa do Mundo, assim como nós. Tá? Nós estamos abraçadinhos aí na desgraça de termos caído nas oitavas de final. Com relação ao CM Punk, eu acho que se a gente for compreender a kayfabe, a gente compreender a jornada do CM Punk, o CM Punk de hoje não é o mesmo CM Punk de 2013. E eu acho que até faz sentido. Por quê? O CM Punk de 2013 foi ferrado. Ele foi ferrado. Né? Ele perdeu, ele foi obrigado a lutar contra o The Rock, perdeu o título no Royal Rumble apenas para ver The Rock e John Cena no main event da WrestleMania 29. E aí o CM Punk ficou de lado, depois ele ficou de lado um ano inteiro e acabou indo embora em 2014. Esse CM Punk, quando ele chegou lá no Survivor Series em 2023, acho que foi no Raw seguinte, ele fez uma promo que ele falou assim: eu não estou aqui para fazer amigos, eu estou aqui para fazer dinheiro. Esse é o modus operandi do CM Punk de hoje. O CM Punk de hoje é um CM Punk corporativo. Ele não é mais o CM Punk de 2013. Tá? Ele é um CM Punk que vai aproveitar as oportunidades que caírem do céu para que ele suba até o topo. Ele já deixou muito claro isso. E eu acho que aqui, se você for parar para pensar, pode até ser um arco narrativo para que o CM Punk se torne heel e ele incorpore de vez a persona do campeão corporativo. O que, na minha opinião, seria brilhante. Tem gente que ia falar assim: ah, mas isso é contra o personagem dele. Tá, cara, mas pô, o CM Punk já foi heel, já foi face tantas vezes na vida. Não me importaria nem um pouquinho se ele fosse heel, se tornasse o campeão corporativo, assumisse isso e falasse: cara, eu não tô nem aí pra ideologia, pra nada disso. Eu só quero saber de dinheiro e de campeonatos hoje. Tá? Eu tô velho, eu tô cansado, eu quero aproveitar minhas oportunidades para poder aumentar o meu legado. Eu não vejo problema nenhum com isso, desde que no ringue ele continue entregando. E para mim, o CM Punk continua entregando no ringue. Ele continua entregando. Ele teve uma luta 5 estrelas na WrestleMania, teve uma luta 4 estrelas e meia agora. Tá? Então, na minha opinião, eu acho que o arco narrativo faz todo sentido. Eu acho que eles podem transformar esse CM Punk num rio brilhante. Eu espero que eles puxem um gatilho com relação a isso. Tá? E é esse que é o fato. Eu acho que esse indivíduo de 2013 não é o mesmo indivíduo que a gente tem hoje. Tá? E a minha luz está falhando, então, por favor, continuem assistindo os nossos vídeos para que eu possa trocar esse LED aqui que está falhando aqui no meu escritório. Tá? É isso. CM Punk 2026 não é o mesmo de 2013 e para mim é até melhor. Tá? Agora, o Contra-Revolução vai fazer o seguinte comentário. Cara, quando o CM Punk apareceu para lutar pelo título, eu enlouqueci. Pensei que iria voltar para fazer promo, para aí sim disputar o título no SummerSlam. E sim, ele veio na casa dele para o ginásio, da casa dele para o ginásio e voltou com o título. Para quem não é fã dele, foi loucura. Pra gente que esperava um cara top para subir no nível do SmackDown, aconteceu. Bom, contra-revolucionário, o que é que eu posso dizer para você? Cara, eu acho que você disse tudo. Essa vitória do CM Punk foi surpreendente. O cinturão já foi parar na geladeira do Punk. Já botou uma foto lá no Instagram com o cinturão na geladeira de novo. Eu particularmente, também fiquei surpreso. Apesar de que logo no começo do show, quando o Corey foi atacado, nesse momento eu já todo mundo, e aí eu também, já começamos a perceber. O Punk vai substituir o Corey. Acho que estava meio na cara quando o Corey foi atacado de que poderia não haver a luta. Tinha gente, a gente até estava achando, pô, de repente o Corey vai entrar baleado e essa vai ser a desculpa para o Sami reter o título. Mas quando a Jack Redman, falando com o Sami Zayn, disse que o Corey não poderia lutar,
aí a gente percebeu, o CM Punk vai voltar. Assim, eu particularmente não me incomodei com a surpresa. Eu acho que a história foi bem construída. Foi uma história diferente, tá? Não é sempre que a gente vê uma luta para um campeonato mundial ser substituída por outra porque o lutador ele se machucou ou foi atacado e não pôde lutar. Geralmente a luta é suspensa, faz uma luta num Tyro, entendeu? Sempre acontece alguma coisa assim. Não é comum a gente ter uma luta substituindo outra e aí no final das contas a gente ter uma situação como essa, né? De você ter uma troca de título. A troca de título para mim também faz sentido. O Sami Zayn não estava preparado para enfrentar o CM Punk, ele não fez o scout devido do CM Punk. O CM Punk era de outro show, né? Então ali o Sami provavelmente nem estava vendo o CM Punk já tinha um tempo. Então eu particularmente gostei, tá? Eu sei que tem gente que não é fã, ficou maluco. E muita gente no chat ficou maluco, ensandecido. Tanto é que as notas da luta ou foram 5 estrelas ou foram 0, e as notas do show ou foram 10 ou foram 0. Por causa da percepção da galera, entendeu? Pô, se é fã do Punk, nota 10. Se não é fã do Punk, é nota 0. Foi isso. E aí, cara, não tem jeito, né? Se você. O fandom tem dessas coisas, né? Você não gosta do lutador, o lutador se torna campeão de novo, você vai surtar. Você vai surtar. Teve até gente que é fã do CM Punk e não gostou. Mas eu acho que no fundinho, gostou. E só não gostou da forma como aconteceu, tá? Mas é isso. Ele foi de casa pro ginásio, do ginásio voltou para casa, botou o cinturão na geladeira. Esse é o CM Punk. Tep Monteiro, vamos ver o comentário do Tep Monteiro aqui. O velho pode ser cansado, mas estava em vários shows como campeão dos pesos pesados e muitas vezes defendendo o título e tendo uma das melhores promos do ano, falando da TKO. Percebeu que é fã da AEW ele, né? Na boa, melhor o velho cansado, assim como campeão, que o chefe ausente, por exemplo. Muita gente tem notado isso, tá? A gente tem tido um contraste entre os campeões do Raw e os campeões do SmackDown, principalmente envolvendo Roman Reigns. Roman Reigns, que disse que estaria em todos os shows durante o verão, já tá faltando, já tá aparecendo só em show, show sim, show não. Né? Em um show ele aparece, no outro show ele não aparece. Nesse show especificamente, para mim, tá na cara que a WWE dispensou o Roman para poder focar os holofotes no Cody Rhodes e no CM Punk, tá? Para poder focar os holofotes no show da WWE, no show, no título lá do SmackDown. Eu acho que foi isso. Então a WWE chegou e falou: pô, se eu botar o Roman aqui com o campeonato mundial peso pesado, a gente pode ter uma divisão dos holofotes aqui. Então, já que a gente está trazendo esse título do SmackDown para ser defendido no Raw, vamos tirar o Roman do show e vamos focar todos os esforços na luta, que vai ter o CM Punk como campeão. Eu acho que nesse caso até foi uma decisão acertada. Agora o Punk com certeza vai para o SmackDown, né? E o Roman vai poder na semana que vem voltar e continuar a sua história aí com o Seth Rollins. Pelo menos a gente teve o Seth Rollins no começo do show, fez uma boa promo, o LA Knight se envolveu. Nós vamos falar um pouquinho sobre isso no vídeo de amanhã, quando a gente fizer o sincerão do SmackDown e do restante do Raw. Mas eu acho que teve isso. Aqui, esse foi o caso. Porém, se a gente for considerar toda a jornada do Roman desde que ele foi campeão, teve um período que ele ficou quase um mês sem aparecer, mesmo sendo campeão. Então eu acho que as pessoas elas não percebem o valor, apesar de não gostarem do Cody, não gostarem do Drew na época que o Drew foi campeão, não gostarem do Sami e agora com o Punk. O fato é que todos esses lutadores, quando campeões, estiveram em todos os shows. E eles lutaram em boa parte desses shows. O Cody Rhodes lutava sempre. Drew McIntyre lutava de vez em quando. O Sami Zayn sempre tá lutando. E principalmente o CM Punk, quando foi campeão mundial peso pesado, lutou várias vezes. Tá? Ele fez várias feuds como campeão mundial peso pesado. Então a gente precisa valorizar isso. Por mais que a gente não goste do cara, pelo menos o cara tá ali, o cara tá participando, o cara tá acrescentando ao show. Tá? Então eu acho que isso a gente tem que valorizar. Próximo comentário, The Visionary.
Tiozão, eu acho que fizeram o Punk ganhar, porque se por acaso o Corey ganhasse do Semi, recuperasse o título, ele seria muito vaiado e criticado na internet. Iriam falar que foi forçado, etc. Por isso que fizeram o plano B, que foi o que aconteceu. Um abraço, titio. Pô, cara, eu não acho que foi isso não, porque eu acho que o pessoal saberia que o Sam Punk também seria criticado pela IWC. A verdade é que a IWC gosta de chorar. É forçado, ele é forçado. Por quê? Porque a IWC tem seus favoritos, né? Então, como as pessoas têm seus favoritos, quando o resultado não bate com como o pessoal acha, a reclamação vai ser geral. Tudo bem que se o Corey ganhasse, teria uma reclamação maior do que o Punk ganhando. Eu não acho que o Punk tá com tanto dislike assim quanto o Corey quando ele venceu a luta contra o Jey Uso. Mas, cara, sinceramente, o Corey não acho que seria vaiado na arena. Se o Cody Rhodes tivesse ganhado do Sami Zayn na arena em Chicago, não acho que ele teria sido vaiado, não. Até porque aí, nesse caso, teria vindo o CM Punk, teria encarado ele, o público teria aplaudido. Na internet, cara, às vezes a gente precisa entender que o que vai ser o sinal de que a história tá dando certo. Não é tanto like e dislike, é mais a quantidade de visualizações. Então, se a WWE perceber que a história deu view, para eles é sucesso, tá? Então, eu acho que teria dado view pro Corey, mas claro, a vitória do Punk deu muito mais. Então, é, eu vou concordar um tiquinho com o seu comentário, mas não tanto. Não acho que foi por causa da reação do público que mudaram a luta, não. Eu apenas acho que eles resolveram surpreender. Eles resolveram surpreender e acabaram surpreendendo muito. O Elder vai fazer um comentário. Aqui eu achei esse comentário engraçado. Eu vou trazer pra vocês. Na boa, tiozão, como um lutador aceita tudo que a empresa quer, ainda mais dá um título pra quem não aparece no show há bastante tempo. Se eu fosse lutador da WWE, eu não ia aceitar essa situação. Eu ia pedir demissão, porque eu não aceito essas coisas. Cara, bota US$ 2 milhões por ano na sua mesa, no seu contrato, na sua conta bancária, que eu aposto que você ia aceitar essas coisas, tá? Porque, cara, na boa, assim, de boa. Quando a gente vê lutadores insatisfeitos com a WWE, em geral tem a ver com algumas coisas. Primeiro, ele acha que tem potencial para ser campeão mundial, mas nunca recebeu essa oportunidade. Se ele nunca recebeu essa oportunidade, é sinal de que ele nunca foi main eventer, né? Por quê? Porque se o cara chega a ser main eventer, cara, ele vai ganhar um salário de assim, de no mínimo US$ 2 milhões por ano, no mínimo, sem contar merchandising, sem contar publis, sem contar entrevistas e coisas do tipo. E, cara, quando você tem essa quantia posta na mesa, somada a questões como oportunidades de cinema e coisa do tipo, que você, na verdade, você quer aparecer. Se você está na mídia e você está aparecendo na televisão, cara, você não vai reclamar se você não for campeão. Não vai reclamar, cara, não vai. Você tendo as oportunidades, você não vai reclamar. Você tendo a grana, você não vai reclamar. Olha o Demis. O Demis é 2 vezes campeão mundial, mas hoje ele é um pateta e ele é um jobber na WWE há uns 5 anos. Agora, olha o que ele fez com as oportunidades que ele teve. Ele apresenta show em Hollywood. Ele investe muito bem o dinheiro dele. Ele comprou uma mansão em Las Vegas, de frente para um campo de golfe. Muito bem casado, com família. Eu acho que o cara tá ligando pra ele não ser campeão. Pô, se pra ele, cara, se ele puder aparecer e fazer comédia ali na frente das câmeras, tá valendo. Tá valendo. Então, o que a gente precisa entender é que a maioria dos lutadores ali não tá nem aí pra título. E, na verdade, às vezes até o título é até chato, porque o cara tem que ficar passando por aquilo no raio-x nos aeroportos o tempo todo. Porque o lutador tem que carregar pelo menos uma cópia do título pra poder fazer mídia. Então você toda vez vai falar, passar no raio-x, abrir a mala, sim, eu sou campeão da WWE, não sei o que. Cara, pode ser um porre, entendeu? Então, com certeza não é isso, tá? Eu acho que, no caso do Sami Zayn, por exemplo, o cara já foi campeão mundial, ele tá sempre aparecendo, tá ganhando uma grana, é referência lá na Arábia. Quando ele vai pro Canadá, o público aplaude ele. A conta bancária dele com certeza tem mais de US$ 1 milhão por ano.
não tá se importando se ele é campeão, se ele não é campeão. É claro que se um lutador assim chega e recebe um contrato mais caro para ir para a AEW, por exemplo, pô, a AEW, vou dar o exemplo do Ricochet. O Ricochet, ele sempre se achou um dos melhores do mundo, tá? E eu acho ele um dos melhores do mundo, mas nunca foi main eventer na WWE. E aí ele chegou e falou, pô, na WWE estão acabando com o meu amor pela luta livre. Eu praticamente não luto, quando eu luto eu sou nerfado, eu quero ter liberdade. Beleza. Aí chega o Tony Khan, oferece 2 vezes mais o que a WWE oferecia pra ele, diz que vai empurrar o cara e dá liberdade criativa pra ele, aí sim. Aí ele vai. Mas, cara, com mais grana. Você sair perdendo dinheiro só se você, cara, se você tiver muito, muito, muito frustrado e você apostar no seu taco pra você crescer. Mas, cara, sinceramente, 99% dos casos, o pessoal não vai pedir demissão porque, perdeu o título com uma semana, eu não sou campeão, cara, se você estiver recebendo um salário bom, meu irmão, não vai pedir. Não vai pedir demissão, mas nem pensar. Mas eu respeito a sua opinião, porque cada um é cada qual. Mas, sinceramente, eu acho que não vai ser o caso do Sami Zayn. Felipe Moreira, tiozão, que show, hein? Pobre Sami. Agora eles têm muita coisa pra resolver antes do Saturday Night Main Event. Nossa, peraí, Saturday... Ih, rapaz, SM... Ih, rapaz, não tô entendendo essa sigla aqui não. Mas eu vou dizer que é o Saturday Night Main Event SummerSlam. Corey possesso com Gunther, mas ao mesmo tempo, sendo number one contender, Sami querendo revanche com Punk e provavelmente se juntando ao Gunther, compartilhando o ódio do Nick Aldis. Finalmente as coisas estão ficando interessantes. Cara, estão. Isso que eu queria falar, eu ia falar amanhã, mas eu esqueci que eu tinha separado esse slide aqui. Nós temos agora diversas pontas soltas para resolver. Nós temos CM Punk, que é o novo campeão mundial. Nós temos o Cody Rhodes, que não lutou pelo título, mas deveria ter lutado pelo título. Foi atacado pelo Gunther, que acha que é number one contender. Sami Zayn, teoricamente, tem direito a uma revanche. Né? Eles têm feito muito história de revanche automática ultimamente. No meio dessa situação, nós temos o Adam Pearce e o Nick Aldis. Adam Pearce e Nick Aldis rivalizando, Nick Aldis rivalizando com Gunther. É tanta gente envolvida nesse main event que eles podem fazer de tudo. Eles podem, por exemplo, fazer Gunther e Nick Aldis no Saturday Night Main Event, com o Gunther do DNSS aparecendo. E aí eles podem fazer uma Fatal 4-Way no SummerSlam. CM Punk, Sami Zayn, Gunther, Cody Rhodes. Eles podem, se eles quiserem, eles podem. Vão fazer? Não sei. É provável que eles façam realmente só Cody Rhodes, CM Punk, e façam Gunther e Nick Aldis, e o Sami Zayn a gente não sabe o que vai acontecer. Tá? Pode ser que eles botem o Sami Zayn nessa luta pelo título? Pode. E façam uma triple threat. É isso que vai tornar o SmackDown interessante até o SummerSlam, é ver como é que eles vão desatar esse nó. Eles deram um nó cego nessa coisa tão grande que agora o interessante vai ser a gente ver o que eles vão fazer para desatar esse troço aí. Tibone, vamos lá para um outro comentário aqui. Essa situação toda do Sami Zayn está me lembrando um pouco do Daniel Bryan em 2013 e 2014. É a ideia de que ele... que lá em 2013 e 2014, principalmente em 2013, o Daniel Bryan ele teve 2 vitórias que foram anuladas, né? Ele teve uma vitória por título que foi cancelada no Raw seguinte. Ele teve a vitória no SummerSlam contra o John Cena, que teve o cash-in do Randy Orton. Então, assim, o Daniel Bryan foi várias vezes ferrado durante o ano de 2013. O que acabou aumentando cada vez mais a fúria do público e levou ao movimento do Yes, levou lá a YesOmania, né, na WrestleMania 30 e a vitória do Daniel Bryan. A grande diferença que eu vejo aqui do Sami Zayn, tem 2 diferenças básicas que eu vejo do Sami Zayn e do Daniel Bryan. Primeiro, o Sami Zayn não está enfrentando a autoridade. Né? O Daniel Bryan ele enfrentou durante todo 2013 a autoridade, que a autoridade falava que ele era um lutador B+, né, B+, não era um lutador de topo. Então essa narrativa atiçou ainda mais o público que gostava muito do Daniel Bryan para que o público o apoiasse. No caso do Sami Zayn, ele não está enfrentando a autoridade. Mas poxa, ele tá batendo de frente ali com o Adam Pearce. Tá, cara, mas não é a mesma coisa. Ele chegar e reclamar do Adam Pearce porque foi feita a luta na segunda-feira, não é a mesma coisa, na minha opinião. Outra coisa, o Sami Zayn ele não tá nem perto do nível do hype que o Daniel Bryan tinha em 2013.
Assim, o Daniel Bryan, ele era muito, mas muito mais querido pelo público do que o Sami Zayn, tá? Então, eu acho que, assim, o Daniel Bryan ele foi construído como um perdedor durante tanto tempo e vem desde a NXT, quando ele fez 8 lutas naquela temporada da NXT, ele perdeu todas, sendo que todo mundo na época queria que ele fosse campeão e ele perdeu todas as lutas que ele fez. A forma como a WWE tratou mal o Daniel Bryan foi muito, muito, muito mais terrível do que a forma como a WWE tratou mal o Sami Zayn. Por isso que eu acho que o Daniel Bryan era mais querido, por isso que eu acho que a história dele foi mais cativante do que a do Sami. Dito isso, vão dar o título pro Sami Zayn no ano que vem? Tem WrestleMania na Arábia Saudita aí. Chegaram a me perguntar isso nos comentários. Não sei. Não sei. Mas pode acontecer. Só que eu acho que já queimaram a cartucho agora, né? Dando o título para ele lá na Arábia Saudita, no Nairo Champions. Vamos ver o que vai acontecer ano que vem. Nicolas, o Punk ganhando o título em casa com o público a favor demonstra a incoerência da WWE. Porque se ele pode, o Drew e o Gunther também deviam ganhar o título tendo um show na Europa. Ah, rapaz. Não tenta trazer coerência para WWE, né? Eu tô contigo e não abro. Eu acho o seguinte: se a WWE quer fazer o cartaz de um lutador e quer alegrar um público, não há nada melhor do que fazer ele ser campeão na sua terra. Nada melhor. E eles poderiam ter sim feito isso com o Drew McIntyre lá no Clash in the Castle de 2023. Tá? Foi quando o Drew lutou contra o Roman Reigns. O Drew tava mega hypado na época e ele acabou perdendo para a estreia do Solo Sikoa. Solo Sikoa estreou, apareceu encapuzado, meteu o Samoan Spike na garganta do Drew e aí nossa, lá ele, nossa, que terrível isso. Atacou o Drew com o Samoan Spike e aí o Roman Reigns fez o Spear e venceu a luta lá na terra do Drew. Eu acho que eles poderiam ter feito sim o Drew ter ganhado o campeonato lá. Inclusive, a gente teve naquele mesmo show o Sheamus lutando contra o Gunther pelo campeonato intercontinental, pela chance de se tornar Grand Slam Champion. Ele também perdeu essa luta e também perdeu em casa. E aí o público mega decepcionado. E agora o Sheamus está de saída da WWE e ele vai sair da companhia sem ser Grand Slam Champion. Né? Então, assim, é realmente muito triste ver essas situações. Eu acho que a gente já teve alguns casos de campeões europeus na Europa. A gente teve o caso do British Bulldog SummerSlam 92, ganhando o campeonato intercontinental do Brett. Nós tivemos o William Regal ganhando um campeonato intercontinental também na Europa, uma vez, eu não lembro agora, mas foi num show aleatório. Nós tivemos o Tajiri ganhando um campeonato de duplas com o William Regal lá no Japão, um show lá no Japão, mas realmente faltou algo, tá? Eu acho que o campeonato mundial poderia trocar de mãos mais vezes em cidades que é a cidade natal do desafiante. Geralmente a gente tem a derrota, né? Tanto é que é um padrão, a gente sempre cita esse padrão. O padrão da WWE é: se o lutador vai desafiar por um título em casa, ele perde a luta. Isso é um padrão lá da época do Vince. Eu espero que eles quebrem esse padrão e tragam mais lutadores da casa ganhando títulos, que não seja apenas por conta do CM Punk, né? E por fim, vamos ver o comentário do Vitinho. Ontem o Hulk Hogan iria estar com inveja do CM Punk. Pois é. Se as nossas tier lists não tivessem morrendo em matéria de audiência e vocês assistissem, né? E isso acho que isso tem muito a ver com a entrega do YouTube, que simplesmente parou de entregar tier list. Eu faria a tier list dos lutadores mais forçados dos últimos meses e com certeza o CM Punk estaria no nível Hulk Hogan teria inveja. Talvez eu tivesse que criar um outro nível que seria CM Punk teria inveja. E a única coisa que eu posso dizer é que, na minha opinião, e aqui eu arremato o vídeo, na minha opinião, essa elevação do CM Punk foi a melhor atitude que a WWE poderia ter tido agora. Você pode discordar. Tem muita gente discordando, tem gente que acha que foi a pior decisão que a WWE poderia ter adotado. Eu não acho. Principalmente se a WWE resolver tornar o CM Punk heel, que eu acho que seria o ideal agora.
eles poderiam fazer o CM Punk finalmente chegar e falar: aproveitei mesmo a oportunidade, porque eu sou hipócrita mesmo, cansei de fazer o que o público falava e sempre perder. Agora eu vou fazer o que eu bem entendo, o que eu bem quero. Eu vou lutar pelo dinheiro, vou lutar pela fama, pela glória, vou aproveitar todas as oportunidades, vou quebrar o microfone do tiozão e, no final das contas, assim serei campeão. Tá? Então, eu particularmente acho que eles deveriam fazer isso com o Punk, o Cody Rhodes vir, chegar, chamar ele de hipócrita e começar uma história com ele, né? E depois a gente poderia ter o Sami Zayn vindo como realmente o último cara bom da WWE, viu o Gunther do INSS para querer aposentar o Cody. Tem tantas coisas interessantes que podem acontecer aqui. Pelo menos eu acho que fugir um pouco da mesmice. A ida do CM Punk para o SmackDown vai gerar rivalidades novas, histórias novas, lutas novas. E fazer isso antes do SummerSlam, na minha opinião, foi uma jogada de mestre, porque traz a possibilidade de nós termos um main event ainda mais parrudo no show. Vai vender ingresso, vai fazer as pessoas assistirem. Eu só não vou pro SummerSlam por algumas questões, né? Eu não teria dinheiro para levar a família inteira, eu não teria dinheiro nem para ir sozinho hoje, né? Sem contar que Minneapolis é ruim pra caramba de chegar daqui do Brasil, quase um dia de viagem, e eu não tenho férias, então esquece. Mas se eu tivesse a oportunidade, eu moveria mundos e fundos para ir para esse SummerSlam, só para ver esse card sensacional. Então você veja, eu estou mais interessado nesse SummerSlam do que eu estava na WrestleMania. Esse SummerSlam está me deixando mais hypado. E a WWE fazendo o CM Punk ser campeão me deixou ainda mais hypado para esse show que vai acontecer nos dias 1º e 2 de agosto. E nós faremos live aqui no canal e eu conto com a sua presença, beleza? Bom, esses foram as minhas opiniões e as minhas reações aos comentários de vocês sobre a vitória de CM Punk. Vocês têm alguma réplica? Querem trazer alguma consideração? Coloque aqui nos comentários, vocês sabem que eu adoro ver os comentários de vocês. E não deixe de fazer tudo aquilo que a gente pede para ajudar o nosso canal. Deixe seu like, se inscreva no canal, ative o sininho para receber as notificações dos nossos próximos vídeos, deixe seu hype e, acima de tudo, assista e maratone os nossos vídeos, porque tempo de visualização é o que faz o YouTube divulgar a gente. Vou deixar umas opções aqui na tela para vocês. Desde já, meu muito obrigado. A gente se vê do outro lado. Um grande abraço. Até a próxima.